E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um único versículo da Bíblia, para explorar uma interpretação histórica que pode, olha, mudar o jeito que a gente enxerga as profecias. Estamos falando de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e de como um evento lá do primeiro século pode ser a chave para desvendar tudo. Então tá aí o versículo. Ele descreve uma cena bem dramática, né? Uma vinda visível para todo mundo. Mas a nossa atenção vai se voltar para uma frasezinha bem específica. Até mesmo os que o traspassaram. É essa pequena parte do texto que cria um quebra-cabeça fascinante que a gente vai investigar. E aqui está o paradoxo. Pensa comigo. As pessoas que participaram da crucificação viveram lá no primeiro século. Se essa vinda com as nuvens é um evento que ainda não rolou, que está no nosso futuro, como é que elas poderiam literalmente ver isso acontecer? É uma pergunta que dá um nó na cabeça e desafia as interpretações mais comuns. Certo? Então, vamos fundo nisso. Para resolver esse mistério, a gente vai ter que agir como detetives e seguir as pistas que estão dentro do próprio texto, explorando uma interpretação que aponta para um cumprimento histórico ainda lá no primeiro século. A tese é a seguinte, bem direta. Apocalipse 1, 7 talvez não esteja descrevendo um evento no nosso futuro, mas sim que já aconteceu. E mais, um que aconteceu especificamente para a geração que testemunhou a crucificação e tudo o que veio depois. Nossa primeira pista é o tempo. Quando é que o autor do Apocalipse esperava que esses eventos acontecessem? A resposta, olha só, está logo no comecinho do livro e já define o cenário todo. Repara só nas palavras usadas, em breve, próximo. Essa linguagem de urgência sugere muito fortemente que o público original, lá do primeiro século, devia esperar que esses eventos acontecessem durante a vida deles, não milênios mais tarde. E essa ideia não está isolada não. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, faz uma declaração muito parecida sobre os eventos que levariam ao juízo, amarrando tudo a esta geração. Isso reforça de um jeito bem forte o contexto do primeiro século. Beleza, vamos para a próxima pista. Quem exatamente são aqueles que o traspassaram? A profecia é bem clara, eles o veriam. Então identificar esse pessoal é crucial. Bom, a análise aponta para dois grupos diferentes. Primeiro, a responsabilidade moral, que seria da nação judaica que pediu pela crucificação. E segundo, a responsabilidade física dos soldados romanos que, de fato, executaram o ato. O ponto central aqui? Os dois grupos existiam e estavam presentes lá no primeiro século. Ok, então a gente tem a linha do tempo e os envolvidos. Mas e essa parte de vir com as nuvens? Soa bem literal, não é? Acontece que a linguagem profética antiga adorava usar metáforas poderosas para passar suas mensagens. Na tradição bíblica, vir com as nuvens não era entendido como uma viagem física pelo céu. Era uma expressão idiomática, sabe? Um símbolo muito forte para falar da intervenção de Deus na história para executar um juízo sobre uma nação. E esse exemplo aqui deixa isso bem claro. Lá em Isaías, Deus vem numa nuvem para julgar o Egito. Ninguém ficou esperando uma aparição literal. Era um jeito poético de descrever um julgamento histórico e devastador. A linguagem em Apocalipse parece seguir exatamente esse mesmo padrão. Então, para simplificar, no dicionário das profecias, quando se lê nuvem nesse contexto, a tradução é juízo. É uma ferramenta simbólica para descrever a manifestação do poder divino na história. Então, se a profecia era para o primeiro século, envolvia judeus e romanos, e descrevia um juízo simbólico, que evento foi esse? Pois é, todas as pistas apontam para um dos momentos mais catastróficos da história antiga. Vamos conectar os pontos. Por volta do ano 30, a previsão é feita. Uns 35 anos depois, o Apocalipse reforça que o tempo está perto. E aí, em 70 d.C., acontece. As legiões romanas, num ato de juízo histórico avassalador, destroem Jerusalém e o templo. Para quem defende essa interpretação, essa é a vinda em juízo. E quanto àquela parte de todas as tribos da terra se lamentando, a palavra grega original, ge, é meio flexível. Ela pode ser traduzida como planeta, mas também como terra ou país. No contexto, faria todo o sentido se referir às tribos da terra de Israel, localizando o juízo e o lamento naquela nação específica. Então, o argumento se fecha assim. A profecia diz que os traspassadores, judeus e romanos do primeiro século, o veriam vir. Essa vinda foi um juízo simbólico. E esse juízo se manifestou na destruição terrível de Jerusalém em 70 d.C. Eles viram as consequências das suas ações de uma forma que marcou a história para sempre. Isso não só resolve o quebra-cabeça do versículo,
mas também deixa a gente com uma pergunta fundamental. Se uma profecia tão central pode ter sido cumprida lá no passado, isso muda a forma como a gente lê o futuro? Isso nos desafia a reconsiderar se a mensagem de muitos textos antigos era, na verdade, para o seu público original e não para nós milênios depois? É uma ideia que abre novas e complexas maneiras de entender esses escritos.